Bem-vindos ao Família em Foco, um podcast da OAB Sete Lagoas, realizado através da sua Comissão de Direito de Família. Aqui nós discutimos os avanços e as inovações do direito de família com quem faz a diferença no mundo jurídico. E hoje não vai ser diferente, nós temos aqui o Dr. José Roberto Moreira Filho, presidente da Comissão de Direito de Família estadual, né? Ele é advogado, é mestre, é professor, especialista em bioética e nós vamos falar sobre reprodução humana assistida. Doutor Zé Roberto, eu vou deixar aqui o senhor apresentar mais o currículo e também explicar para a gente como que é isso. Reprodução humana assistida, quando a pessoa ouve isso, o que vem a ser, né? Quais que são as diferenças? Então começa para a gente aí. Ótimo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela subseção de Sete Lagoas. Agradeço imensamente a todos vocês. Essa questão para mim é muito cara, na questão da reprodução humana artificial. Até porque minha tese de mestrado, eu trabalhei com isso, estudei isso na minha especialização. E o foco que eu tive foi justamente sobre o direito de família. A reprodução humana artificial, ela é uma técnica utilizada para casais inférteis. Ela pode tanto ser a chamada reprodução humana artificial in vivo, como ela pode ser a reprodução humana artificial in vitro. In vivo é quando eu não tiro o material genético do corpo humano, mas eu oriento aquele casal, por exemplo, a ter relações sexuais nos seus períodos mais férteis, a dar doses hormonais para que a mulher possa ter uma ovulação melhor, a sincronizar o ciclo reprodutivo. Então, são mais orientações medicamentosas ou orientações mesmo de atividades sexuais que às vezes o casal não entende bem. Uhum. E aí, em várias situações, isso é resolvido. Mas naqueles casos mais graves, em que a pessoa, às vezes o homem tem azoospermia, no sentido de não ter esperma no ejaculado, às vezes a mulher tem um problema no útero, ou às vezes um problema hormonal, utiliza-se a chamada fertilização in vitro. Essa fertilização in vitro, ela pode ser tanto homóloga quanto heteróloga. O que é, para que os nossos ouvintes possam entender? A inseminação homóloga é aquela que utiliza o gameta do casal. Então, pega o sêmen do homem com o óvulo da mulher, fertiliza numa bancada de laboratório, e esse embrião produzido deste conjunto de gametas, ele é introduzido no útero feminino. No direito de família não tem muito problema, porque a criança que vai nascer dessa inseminação homóloga, ela tem identidade genética com o casal, né? Então, se fizer um DNA, vai dar positivo tanto para o homem quanto para a mulher. E a inseminação heteróloga é a inseminação que utiliza gametas de terceiros. Então, um óvulo de um doador, ou de uma doadora, um sêmen de um doador. Eu posso até ter várias pessoas envolvidas nesse ciclo reprodutivo, no sentido de ter um doador anônimo masculino, uma doadora anônima feminina, um casal que vai gestar essa criança, o marido da mulher que vai gestar e o casal de intenção. Então, nas inseminações heterólogas, há uma necessidade de um cuidado maior. Então, a reprodução humana artificial é nada mais, nada menos do que são técnicas para possibilitar a procriação. E essas técnicas são reguladas hoje por resoluções deontológicas. O que são resoluções deontológicas? São resoluções ético-profissionais. Ou seja, é aquilo que o Conselho Federal de Medicina diz para o médico como agir eticamente nas chamadas reproduções humanas artificiais. Então, essas resoluções servem para balizar as condutas éticas dos médicos. Mas nós não temos legislação, Vanessa. Esse é o grande problema da reprodução humana artificial. Nós não temos nenhuma lei sobre o assunto. O único artigo de lei que tem no Código Civil é o artigo 1597, que fala das chamadas presunções de paternidade. Uhum. Mas pela experiência que a gente tem e pelo evoluir da doutrina e da jurisprudência, a gente vê que aquilo que está no Código já é um retrocesso. Aquilo que está no Código não corresponde à necessidade hoje que a gente tem de uma regulamentação mais profunda da reprodução humana artificial. Porque reflexos de família e reflexos no direito das sucessões são vários.
Principalmente com a mudança, né, na evolução do conceito de famílias e tudo mais que Sim, a gente tem visto, né? Eu queria exatamente. perguntar para o senhor a respeito da barriga de aluguel. Ela entra numa dessas aí, na homóloga ou heteróloga, ou Tá. ainda não tem regulamentação? Então tá, nós estamos falando aqui para o público de direito, Sim. então não aluguem barriga. Barriga não se aluga. É útero de substituição. A gente fala assim, é útero de Uhum. subrogação. Só que tem uma novela que chama Barriga de Sim, Aluguel e todo mundo fala barriga de aluguel. é. Aluguel se aluga ali na Bolívia, aluguel se aluga ali na Índia, que são países que permitem locação, ou nos Estados Unidos, que permitem locação do corpo humano. Aqui no Brasil, o útero de substituição, ele sempre é gratuito. Mas qual a complicação que tem o útero de substituição? É justamente os conflitos positivos e negativos de maternidade ou paternidade. A novela que foi há um tempo atrás, ela trouxe justamente esses conflitos. Uma mulher que foi contratada para gestar uma criança e durante a gestação pegou amor para essa criança e não quis devolver. Isso é um conflito negativo. Quer dizer, um conflito positivo. Porque tanto a mãe de intenção quer a criança, quanto a que gestou quer a criança. E aí, Uhum. como resolver isso? E tem o conflito negativo, quando ninguém quer. Teve uma questão nos Estados Unidos em que uma criança nasceu com síndrome de Down. E aí a mulher, o casal que contratou aquela barriga, aí sim, uma barriga de aluguel, falou assim, não, eu não quero essa criança. Como se fosse um vício redibitório, sabe? Uhum. Uma questão de consumidor, não, não quero essa criança, nasceu com problemas. Mas, aí a mulher que gestou, falou, eu também não quero. Eu não fui contratada para ser mãe, eu fui contratada para gestar. Parece que Então, tem um livro do autor Michael Sandel, acho que o título é O que o justiça. dinheiro não compra, Ah, sim. né? Ou senão, o que é justiça, o que é fazer a coisa certa. É, E ele conta situações da barriga de aluguel na Índia que leva a uma situação de desigualdade, né? Ele conta que as pessoas mais carentes é que oferecem esse tipo de serviço, sim, sim. né? Então, mais uma razão para estar fora do comércio, né, professor? Sim, sim. Inclusive na Ucrânia era um país onde a barriga de aluguel era muito comum. E com a guerra na Ucrânia, mulheres que foram contratadas lá agora estão tendo que criar filhos de outras pessoas porque não têm, em virtude da guerra, condições de entregar esse filho às pessoas que as contrataram. Então, está um problema muito grave. Tem países europeus que não permitem o útero de substituição. Então, o nosso país, como nada é legislado nesse sentido, aquilo que não é proibido é permitido, no nosso país é possível o útero de substituição, até regulado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Só que essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, ela não resolve os conflitos de família e os conflitos sucessórios, apesar de ser o norte para o decidir, né? Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça hoje tem levado muito em consideração os termos de consentimento livre e esclarecido que o casal e quem oferece a barriga ou quem cede a barriga para gestar, estabelecendo os limites da filiação, ou seja, como é que vai ser quando essa criança nascer, em nome de quem ela vai ser registrada, É isso que eu até ia né? perguntar para o senhor agora, né? Para você, né? Isso. Para você, porque aqui a gente já está Sem inteirado aqui. formalismos, né, Vânia? É, o que que muda com a intervenção de um terceiro, né? Porque nós conversamos aqui que o homólogo tá ali, o pai e a Pai e a mãe, eles mãe, fazem ali, beleza, já sabe que aquele filho é deles. sim. Mas quando tem o heterólogo, o que que a legislação tem Eu ia mudado a até, respeito disso? acrescentando a sua pergunta, falar também, o senhor começou a falar, as normativas do Conselho de Medicina não são suficientes para sanar esses conflitos. Voltando antes disso, Uhum. ele poderia nos falar também sobre qual legislação seria possível ou quais os projetos existem e são suficientes ou não para abraçar e tentar uma resolução melhor desses conflitos. Tá, vamos lá. Como nós não temos nenhuma legislação e o juiz também não pode se esquivar de decidir com base na falta de legislação, a gente trabalha com princípios constitucionais. Então a gente trabalha com o princípio da dignidade, com o princípio da igualdade, do direito à vida, da inviolabilidade da vida. Então a gente tem que trabalhar com esses princípios. E nós temos que trabalhar também com um princípio que é muito caro para o direito de família, que é o princípio da afetividade. Então, quando um casal recorre a uma clínica para ter um filho, eles estão trazendo ali uma vontade de ter uma criança. É diferente daquela pessoa que doa um sêmen.
ou daquela pessoa que doa um óvulo. É a mesma coisa de eu doar o meu rim para a Vanessa e depois falar assim, não, Vanessa, eu quero esse rim de volta. Não tem como. A partir do momento que eu dou o meu rim, eu estou tendo um ato altruísta, querendo ajudar alguém, não querendo ser mãe ou querendo ser pai. Então, o que se tem entendido hoje em dia, em face da inexistência de uma legislação específica, a gente pega legislações estrangeiras, a gente pega o direito comparado, a gente pega os nossos princípios constitucionais de igualdade, de liberdade de contratar, de dignidade, de inviolabilidade, de afetividade. Então a gente pega esses princípios para tentar resolver. As questões hoje são resolvidas no direito sucessório, no direito de família e também no direito sucessório, com base naquilo que é a percepção do julgador. Agora, tem vários julgadores com várias percepções, então nós vamos ficar na mão de um julgador. Vou dar um exemplo para vocês. A resolução 2320, que é a última resolução do CFM sobre o assunto, ela diz que a chamada inseminação artificial pós-mortem tem que ser feita através de documento autêntico previamente preenchido. Só fala isso. Ok, documento previamente preenchido, um documento autêntico. E aí vem o STJ, e dentro de uma decisão do STJ, tomada por um ministro do STJ, ele decidiu que a inseminação artificial pós-mortem somente pode ser feita se houver escritura pública ou testamento. Então, se eu fiz um escrito particular com firma reconhecida, ou se eu fiz um termo de consentimento livre e esclarecido, não vai valer. Porque o STJ tomou essa decisão. E essa decisão norteia todos os juízes de instâncias inferiores. Então a gente está na mão das decisões judiciais. E a gente não pode ficar na mão de decisão judicial, porque cada juiz, cada cabeça uma sentença. Tem juiz que vai entender que o termo de consentimento livre e esclarecido firmado lá na clínica pelo casal é um documento suficiente para permitir uma inseminação pós-mortem. Já o STJ entende que não, tem que ter testamento ou escritura pública. Um documento inequívoco. Então, como é que eu vou ter segurança em cima daquilo que eu vou fazer? Então, o que eu entendo hoje é o advogado que trabalha com a questão de reprodução humana artificial, que trabalha com esses temas, ele tem que ter um olhar antenado à jurisprudência para poder orientar o seu cliente para que a vontade daquele cliente seja respeitada, mesmo depois que ele morrer. Então, a gente tem que trabalhar isso. Quando entra um terceiro na situação, dando um óvulo, dando um sêmen, emprestando uma barriga, o marido consentindo que a sua mulher se engravide, essas pessoas estão ali para ajudar. Então, o que você tem entendido hoje é que nos casos de conflito positivo ou negativo de paternidade ou de maternidade, ou seja, conflito positivo é quando todo mundo quer ser pai e mãe da criança, e conflito negativo é quando ninguém quer, você resolve pelaquela pessoa que buscou o projeto parental. Quem que foi na clínica buscar o projeto parental? Não foi o doador de sêmen. O doador de sêmen não foi na clínica que queria ser pai. O doador de sêmen foi na clínica que queria ajudar alguém. Então, é aquele casal que buscou o sonho da parentalidade que vai assumir, seja por bem, seja por mal. Se a criança nascer com defeito genético, ele vai ter que ter essa criança. É a mesma. Eu sempre trabalho a questão da reprodução humana artificial heteróloga com a adoção. Porque não tem garantia, né? E aqui dentro desse assunto que você está colocando, doação heteróloga e adoção, a gente tem, falando de princípios, a gente tem que entrar naquele tema polêmico que é o anonimato do doador dos gametas, né? Dana, isso para mim é uma questão caríssima, a questão do anonimato do doador. Por quê? Por que o doador tem que ser anônimo? Qual que é a justificativa para o anonimato do doador? Eu só encontro uma. Vamos deixar o doador anônimo para que a gente tenha doador. Porque senão ninguém vai doar. Mas por que ninguém vai doar? Porque não tem lei. Não tem uma lei que resguarde o doador de lá na frente não ser demandado com ação de alimentos. Justamente porque... De lá na frente não ser demandado com ação de investigação de paternidade. Não há uma lei que assegure a este doador essas garantias. Eu acredito que assegurar ao doador essas garantias, para que o anonimato? E como eu falei com vocês, a utilização por analogia ao processo de adoção
Na nossa legislação hoje, no ECA, é onde está assentado todas as regras sobre adoção, a criança adotada, ela tem direito de conhecer a sua origem genética. Ela tem Exatamente. direito de conhecer. Assim Faz como uma sentido. criança que foi. Então, por que uma criança que nasceu de um sêmen de um doador não tem direito Não de tem o conhecer mesmo também a direito. sua origem genética? Olha, eu estou tratando duas situações idênticas com dois resultados totalmente diferentes. Aqui é garantido o anonimato, mas peraí, os genitores biológicos no caso de adoção não é garantido o anonimato deles. Na questão, lógico que tem situações, por exemplo, o parto anônimo, que é a entrega voluntária de criança, né? É garantido o anonimato, a mãe pode alegar, falar assim, eu não quero ter esse filho, ela pode falar assim, eu não quero nem ver essa criança. Mas ela está registrada lá, tem o nome dela lá. Você fala bem Né? perto aí do microfone. Então, a questão do anonimato do doador, para mim, é uma questão complicada, porque é um direito de personalidade, sabe? Eu acho que o direito da minha ancestralidade e de saber a minha ancestralidade é um direito que ninguém tira de mim. Por que eu não posso saber quem é a pessoa que me gerou, sem que isso implique qualquer relação de família ou sucessória com essa pessoa? Eu tenho que saber. Essa foi a impressão que eu tive, Zé. A gente estava fazendo aqui um estudo desse projeto de lei número 4, 2025, que pretende fazer a reforma, e a gente viu que no artigo, parece 1629, tem várias letras, até a letra S, é um capítulo 5, né, do Código. Sim. E parece, pela leitura que eu fiz lá, que o legislador está pretendendo fazer essa justa distribuição, proteger o doador e abrindo uma ressalva em caráter excepcional para a busca dessa conhecimento genético, não é isso? Ele, no primeiro momento, ele veda e diga que o doador é anônimo, mas logo em seguida ele fala que o acesso a esses dados é possível no caso de doença. Por exemplo, eu preciso fazer um transplante de medula óssea. Ninguém na minha família vai ser compatível comigo, porque eu fui doador anônimo. Então, eu poderia buscar lá na minha família biológica, né? Nem família, vamos colocar, nos meus genitores biológicos, alguém que poderia ser compatível comigo. Então, por questões médicas, por questões de saúde, por outras questões, o juiz pode autorizar o acesso aos dados do doador. Então, ele bateu de um lado e assoprou do outro. Ou seja, ele fala que o doador é anônimo, mas permite, em situações excepcionais, o acesso à identidade do doador. E eu acho que essa positivação normativa, ela traz essa segurança e também arrefece um pouco as críticas, né? Porque tem muita gente que está olhando essa reforma como se fosse algo desnecessário. Não, né? não. Eu acho que vem para ajudar, né? Isso, nós tivemos agora, nos dias 29, 30 e 31, o Congresso Nacional de Direito de Família, realizado pelo IBDFAM, e muito se discutiu sobre essas questões do novo código, né? O novo código ainda está passível de muitas críticas, mas eu acho que é um avanço. Eu acho que, por exemplo, esse código que a gente tem hoje, que a gente chama de Códigos de 2002, ele foi editado em 1970, gente. 1970, quando o código foi apresentado. Ele foi apresentado em 1970 e entrou em vigor em 2002. E no meio disso aqui nós tivemos uma Constituição de 88, que esse código não observou essa Constituição. Tem vários artigos que no código constam que eu entendo que são inconstitucionais. E nem necessitaria estar, até porque o próprio Supremo declarou inconstitucional 1790, que regulava o direito sucessório do companheiro, justamente por desigualar as entidades familiares. Então esse novo código que está vindo, inclusive, muitas das sugestões foram propostas por representantes do IBDFAM, como Mário Delgado, como Flávio Tartucci, como Giselda Ironaca, Rolf Madaleno, que são pessoas de ponta do direito de família. Então, muitas das nossas ideias, muitas das nossas conquistas jurisprudenciais estão sendo ali colocadas de forma legislada, de forma positivada. Há necessidade de adequação? Há, mas eu não posso dizer que esse código que vai vir é um retrocesso. Eu acho que ele é sempre um avanço e a gente tem que tentar melhorá-lo, né? Então é isso, a reprodução humana artificial precisa de uma regulamentação. E esse código, como você disse, Jordano, ele vem trazendo essa regulamentação e acredito que
Toda a regulamentação trazida pelo Código tem a base das resoluções do CFM. Tá? Temos enunciados do CJF também, tal de código de normas do CNJ. Eu acho que tudo As isso é um próprias arcabouço, né? resoluções do CNJ, As a resolução resoluções. 49, a resolução 149 do CNJ vem trabalhando essas questões de reprodução humana artificial também, né? Só que, por exemplo, para se fazer hoje uma inseminação, um registro de uma criança nascida por técnica de reprodução humana artificial, eu preciso do documento da clínica, provando toda a questão. Então, por exemplo, um casal antes de congelar um embrião, e aí é um grande problema também, não é só o anonimato, o embrião congelado, aquele que se acha lá, Sim. que fica lá, esse é um grande problema. Então, antes de congelar o embrião, o casal tem que dizer qual é o destino desse embrião se a gente se separar. Qual é o destino desse embrião se eu morrer? Você vai poder usar? Vai poder usar por quanto tempo? Você pode usar se você se casar de novo com outra pessoa? E se você se casar de novo com outra pessoa e você usar o nosso embrião, eu serei pai dessa criança mesmo morto? Ou a paternidade vai ser do seu novo cônjuge? Mas e se a mulher morrer? Eu posso usar o embrião fazendo com que a minha irmã geste esse embrião? E aí eu vou ser pai dessa criança e você que faleceu, mãe, vai ser a mãe póstuma dessa criança? Olha as questões que envolvem o embrião, sem contar os direitos sucessórios, né? E também na fertilização quando o casal quer apenas um filho. Aí faz a fertilização e gerou 3 ali. O que faz com os demais? Não pode fazer redução embrionária. Não pode fazer. Quando eu comecei a estudar isso, em Brasília, se vocês quiserem pesquisar, tem chamado os quíntuplos de Brasília. A mulher entrou pelo SUS, fazendo reprodução humana artificial, queria um filho, saiu com 5. Todos com problemas mentais, todos com problemas neurológicos graves. E ela ganhava um salário mínimo. Então ela teve que entrar com uma indenização contra o Estado, para que o Estado pudesse custear o tratamento e os cuidados dos filhos dela. Então corre-se esse risco. A resolução hoje, ela permite que mulher até 37 anos eu coloque 2 embriões. Acima de 37, no máximo 3 embriões. Mas se eu coloco 2 embriões, eles podem se transformar em 4. Eles podem se duplicar lá, porque são gêmeos univitelinos. Então, se eles se duplicarem, não é possível haver a redução embrionária, porque aí já é aborto. O aborto é a interrupção da gravidez. Então, a nossa ideia inicial seria: coloque a quantidade de embriões necessários para aquela mulher ter filho. Quantos filhos você quer ter? 1, então coloca 1 embrião. Mas por que a clínica coloca 2? Coloca 3? Porque quanto mais êxito a clínica tiver, mais clientes ela terá. A clínica vende o êxito. Venha para cá que você vai ser mãe. Venha para cá que você vai ser pai. Venha para cá que o filho vai nascer. Mas a custo de quê esse filho vai nascer? Esse é um outro ponto, né? A responsabilidade das clínicas. Em relação ao processo e ao resultado, elas não têm uma responsabilidade de resultado. Não, né? elas apresentam uma probabilidade de êxito, inclusive no termo de consentimento livre e esclarecido, tem que ser informado para a paciente ou para os pacientes os custos do tratamento, as etapas do tratamento, as reações adversas que podem acontecer, os problemas que podem acontecer, por exemplo, dessa questão da multiplicação desses embriões. Ou seja, a clínica não vai ter responsabilidade se ela colocar um e esses embriões naturalmente duplicarem dentro do útero. Ela não tem essa responsabilidade. Mas a clínica tem a responsabilidade, por exemplo, de fazer um exame pré-implantacional para saber se aquele embrião que está sendo colocado é um embrião saudável, né? Então a clínica tem essa responsabilidade. Agora, não existe nada na lei se essa clínica falir. E aí? E também a E os responsabilidade embriões que da ficam clínica. lá? A clínica faliu. E os embriões que ficam lá? Estão congelados. Tivemos uma polêmica Vai pagar de pagar a luz? antiga, né, do artigo 5º da Lei de Biossegurança, da inconstitucionalidade do descarte de embriões. Teve uma questão sobre essa da Lei de Biossegurança, porque na época a Lei de Biossegurança prevê que os embriões congelados há mais de 3 anos podem ser objetos de pesquisa. E aí o Cláudio Fonteles, na época, que era o Procurador-Geral da República, ele entrou com ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o artigo 5º era inconstitucional, porque pesquisa em embrião seria pesquisa em ser humano.
E alguma dessas pesquisas levariam à destruição do embrião. Então ele estava dizendo que esses embriões que estão congelados, se eu pesquisar eles, eu estou pesquisando ser humano, e se eu matar eles, eu estou violando a vida desses embriões. Então entrou com a alegação alegando que a lei de biossegurança ela é inconstitucional por ela ferir o princípio da inviolabilidade da vida. Mas qual foi o julgamento do Supremo de relatoria do ministro Carlos Aires Brito? Não. O embrião que se acha congelado nas clínicas não tem a mesma proteção do nascituro. O nascituro é o ser em desenvolvimento no útero materno. Esse embrião que se acha congelado na clínica, entende ele que é um mero aglomerado de células, que é um ser a porvir, que é um ser que ainda não tem proteção jurídica. Por que não tem proteção jurídica? Porque ainda não se formou o córtex cerebral. Os embriões que ficam congelados em clínicas, eles vão ser congelados em no máximo 14 dias depois que eles são fecundados. Então, fecundou hoje, esses embriões podem ficar a fresco por 14 dias. Mas no 14º dia eu tenho que congelar. Ou eu coloco no útero, ou eu congelo. Por quê? Porque a partir do 14º dia se forma o córtex cerebral. E como a vida termina quando cessam os batimentos, os estímulos cerebrais, entende que a vida começa quando esses estímulos aparecem. Então, cessa no 14º dia para não ter a formação da placa neural, né, dos estímulos cerebrais, e ele fica lá congelado, metabolizado ali, parado. Tem embrião que nasceu com 30 anos de congelamento. Imagina uma coisa dessa. Então, quando você falou, Zé, no diagnóstico genético pré-implantação, né, fugindo um pouco, saindo um pouquinho pela tangente desse tema, a gente lembra de um filme antigo que trata daquele tema dos bebês medicamentos. Sim. Né, porque você vai lá selecionar características de um bebê para, de repente, esse bebê ajudar um irmão, um órgão, medula. Se tornar a cura de outro ser, né? Se tornar uma cura de um irmão, por exemplo. Como que fica essa questão na nossa legislação hoje? Na nossa legislação não, né? Na nossa resolução não é possível se fazer a reprodução humana artificial a não ser com o intuito de procriação. Eu não posso fazer um filho para que esse filho seja um doador de órgão, apenas e tão somente. Só que o fato de eu ter um filho, eu vou justificar que é para minha procriação. Mesmo que lá na frente esse filho seja utilizado como doador de órgãos. Nós não temos nada que impeça isso. Nós não temos nada na legislação que impeça que uma mãe possa se inseminar, fazer uma inseminação artificial para ajudar um outro filho. O máximo que ela pode fazer, hoje em dia, não é possível escolha de sexo, não é possível escolha de olho, não é possível escolha de pele, não é possível fazer eugenia, não é possível. Mas eu posso, por exemplo, escolher o sexo da criança para evitar a propagação de uma doença. Por exemplo, eu sou hemofílico e a minha hemofilia, se eu tiver um filho homem, ele vai nascer hemofílico. Se nascer mulher, não nasce hemofílica. Então eu sou hemofílico, eu sou casado com a minha mulher, então a gente pode procurar uma clínica de inseminação artificial para que a gente produza embriões e o embrião feminino seja colocado no útero dela, para a gente não ter problemas genéticos. Ou às vezes, por exemplo, a minha esposa tem um casal que já teve 2 filhos com o mesmo problema genético. As 2 crianças morreram com menos de 5 anos de idade. Nasceu uma criança com problema genético e ela, olha, seu filho vai ele durou muito mais, porque o médico falou que ele ia viver até 1 ano de idade, viveu até os 5. Ela engravidou de novo, o mesmo problema genético. Ele falou, se você engravidar 10 vezes, vai ter o mesmo problema genético. Então teria que pegar aquele alelo, que é o alelo que provoca aquela doença, retirar, eles poderiam ter um filho normalmente. Então o diagnóstico genético pré-implantacional serve para 2 situações. Primeiro, para evitar doenças, né, e curar essas doenças para que a criança nasça sadia. E segundo, para que você possa verificar se aquele embrião ele tem algum problema genético, para que você não coloque aquele embrião, que nós chamamos de embriões inviáveis ou embriões não selecionados. Aí sim, esses embriões podem ser objetos de pesquisa, eles podem ser colocados para pesquisa até para a solução da doença que eles carregam, né? Então eles podem ser objetos de pesquisa sim. Ok? E de doação também eu posso dizer, ó, se eu me separar da minha mulher, se eu morrer, se ela morrer, eu quero que esse embrião seja doado para um casal que queira ter filhos. E aí a clínica é responsável pela escolha do doador,
Porque o doador que vai receber o embrião tem que ter uma característica fenotípica igual, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou negro, baixinho, mais gordinho e tudo mais, eu vou procurar um embrião de uma pessoa que tem essas mesmas características fenotípicas. Se eu sou alto, branco, cabelo loiro, vou procurar um doador que tem essas características fenotípicas, para que a criança, quando nascer, pareça com os seus genitores, apesar de geneticamente não ser compatível, né? Mas para que pareça. Então, essa é uma obrigação da clínica. Aí sim tem uma responsabilidade. A caso responsabilidade da clínica nesse aspecto é importante. Sim. E no termo de conscientização que você mencionou, também eu fiquei pensando, não basta um simples formulário, porque isso não é suficiente para gerar uma consciência no cliente daquela clínica, né? Na pessoa que está contratando o serviço. Isso vai ter que ser discutido também com os advogados familiaristas, como seria uma estratégia, a clínica teria que ter uma assessoria mais efetiva, porque um formulário não conscientiza ninguém. Você concorda comigo? Olha, o termo chama-se termo de consentimento livre e esclarecido. Esse que é o grande diferencial. Quando a gente vai fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, você assina um documento lá, né? De um termo de responsabilidade. Você nem lê aquilo, concorda? Você nem lê. Não. Assina. Se lê, eu vou fazer, se eu ler, eu não vou fazer. Você nem lê aquilo, né? Na reprodução humana artificial, é obrigatório que a clínica não só entregue um documento, mas que esclareça os pacientes daquele documento. E aí a assessoria de um advogado é muito importante. Eu já fiz alguns contratos para algumas clínicas, já há algum bom tempo atrás, e era para mim perceptível que as pessoas que lidam com a saúde não entendem nada do direito. Nada. Então a assessoria jurídica para essas clínicas é um nicho de mercado muito interessante para aqueles que gostam de reprodução humana artificial. Cercar a clínica de todas as garantias para que a responsabilidade dela não venha à tona num eventual problema. Ou seja, tem situações que a clínica não tem como evitar. Situações do biológico, da saúde da pessoa, da própria pessoa. Agora, tem situações que a clínica pode evitar. Ela não pode colocar um embrião inviável ou com problemas genéticos, porque isso aí é responsabilidade dela. Ela não pode colocar um embrião de uma pessoa que não se pareça em nada com aquele casal que vai ter o sonho da criança, porque isso é responsabilidade dela. Ela tem que fazer um relato de todas as gravidezes que foram bem-sucedidas, de todos os abortos, de todos os embriões que foram produzidos, todos os embriões que foram descartados, de todos os embriões que estão congelados. Tem que estar tudo lá na clínica. Agora me pergunta se essa clínica é fiscalizada. Não tem Me pergunta se existe uma fiscalização do Conselho, existe, do Conselho Federal de Medicina. Fiscalização específica, Não tem. Pelo menos eu já ouvi de uma amiga minha que é dona de uma clínica há mais de 20 anos, nunca houve fiscalização lá. E ela faz tudo, ela tem um relatório de todos os embriões, ela tem um relatório de tudo, de todas as pessoas. Então, mas não tem fiscalização. O projeto de lei do número 4, né? ele cria um sistema nacional de embriões, um cadastro, né, nacional de embriões. Pode vir a ser uma segurança para isso, ou seja, quantos embriões são produzidos. Na última pesquisa que eu fiz, nós tínhamos 80 mil embriões congelados no Brasil em clínicas de reprodução humana artificial. Dados que essas clínicas forneceram, sem contar as outras que sequer forneceram esses dados. 80 mil embriões congelados. O que nós vamos fazer com esses 80 mil embriões congelados? Zé Roberto, hoje nós vamos até falar mais tarde, né, sobre as alterações, as propostas de alteração aí do Código Civil. Você acha que o novo código, deveria trazer explicitamente mais artigos, aí, mais alterações a respeito dessa origem genética dessas pessoas que estão nascendo com... Olha, a professora e agora doutrinadora Maria Berenice Dias nos chamou para a gente poder fazer algumas críticas, sugestões, né, do novo Código Civil. Então, reunimos vários autores, acho que mais de 20 autores, cada um ficou com uma parte do direito de família e uma parte do direito das sucessões. E coube a mim a parte da vocação hereditária, que é justamente falar sobre quem tem direito sucessório.
Eu tenho para mim que a gente ainda tem muito a aperfeiçoar nisso aqui, na reprodução humana artificial principalmente. Por exemplo, naquilo que me ficou de objeto do artigo, a vocação hereditária, por exemplo, uma pessoa pode, deixando um embrião congelado e havendo a morte de um dos genitores, o outro tem até 5 anos para se fertilizar. Eu acho isso um tempo mais do que exagerado. 5 anos é indefinição de partilha por 5 anos. Problemas que vão acontecer por 5 anos. Vou dividir essa herança para quantas pessoas? Imagina que tem 3 embriões congelados lá e 2 filhos vivos. Então vou dividir essa herança em 5 partes, em 2 partes, em 3 partes, 4 partes. Em quantas partes eu vou dividir? Eu tenho que aguardar 5 anos. Na Argentina, no Peru, é 365 dias. Se você não utilizar o embrião ou o sêmen em 365 dias da morte do seu companheiro ou do seu cônjuge, esse sêmen é destruído, ele é descartado, para não ter problema, para não ter insegurança jurídica. Apesar de eu entender que esse prazo é um prazo elastecido, pelo menos tem prazo. Porque hoje não nem isso tem. Ele está no 1629. Não, hoje não tem nada. Nesse projeto agora está no 1629, né? No projeto de reforma. Tá no 1629. Então, quer dizer, a gente tem que correr aí para ver se, antes de ser publicada essa lei, se é que vingar, né? A gente consiga ter esse prazo um pouco mais sensato, você está dizendo, né? Não tem. Sabe o que a gente tem que ter feito? Por exemplo... eu entendo isso. A gente pode utilizar essa questão, não sei se os nossos ouvintes vão entender o que eu vou falar. Existe um instituto no direito sucessório que se chama prole eventual. A possibilidade de você deixar uma herança para filhos de pessoas que sequer são nascidas ainda. Só que a lei fala que são filhos de pessoas, não é o filho do próprio testador. Mas eu acho que a gente poderia utilizar, por analogia, o instituto da prole eventual, para que um juiz chegue para uma mulher, por exemplo, e fale assim, olha... O seu marido deixou um embrião e deixou filhos. Para não haver indefinição em relação à partilha, eu te dou 2 anos para você se fertilizar. Que é o prazo que a lei dá para a prole eventual. Se você não se fertilizar em 2 anos, eu vou fazer a partilha. Partilhando para quem está vivo, para quem já está concebido. E se essas crianças vierem a nascer lá na frente, que elas entrem com uma ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. Se não tiver passado o prazo de 10 anos, que para menor não corre prazo prescricional, né? Então, vai continuar ainda a indefinição? Vai continuar a indefinição. Mas pelo menos resolve aquela partilha. É a mesma coisa, por exemplo, por isso que é usar a analogia, né? A gente tem que usar a analogia. É a mesma coisa uma pessoa morrer, ter 3 filhos, o inventário é feito, porque os 3 filhos são os únicos conhecidos e registrados, mas tem um filho bastardo que não foi registrado. O que esse bastardo tem que fazer, esse filho extramatrimonial que não foi reconhecido? Ele tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, provar que é filho do finado, cumular a esse pedido uma petição de herança para que ele tenha direito de receber a herança. Então ele vai entrar com ação contra os 3. A mesma coisa eu entendo que deva ser aplicada a esses embriões. O juiz dá um tempo para essa mulher se fertilizar. Beleza, passou o tempo, vamos fazer a partilha com quem está vivo. E se esses embriões vierem à vida, se é que vão vir à vida, eles entram com uma ação de investigação de paternidade, acumulada com petição de herança, contra os demais herdeiros, reivindicando a sua parte. Zé, você que está por dentro dessas mudanças aí, né, do direito sucessório, esse termo inicial do prazo da petição de herança, salvo engano, parece que o STF definiu isso, que a morte é do autor de herança, né? Da morte, Não importa a investigação de paternidade, está tramitando. E modulou os efeitos? Teve um tema repetitivo nisso? Olha, a decisão anterior do STJ é que o termo de 10 anos, o prazo de 10 anos, que era o prazo prescricional da ação de petição de herança, começava a contar do trânsito em julgado da sentença que investigava a paternidade ou a maternidade. Porque ali eu teria certeza de que é meu pai, e aí eu teria mais 10 anos para entrar com a ação de petição de herança. Hoje o STJ não entende assim. O STJ entende que o prazo prescricional da ação de petição de herança, independentemente de ter ação de investigação de paternidade em trâmite ou não, é de 10 anos. Pois é, eu tenho um caso em curso de investigação de paternidade pós-mortem, que numa determinada comarca aqui, que eles não conseguiram perito para fazer exumação. Então, tem mais de 10 anos que está tramitando a ação. Não conseguiram um perito no âmbito do tribunal. Mas você entrou com investigação de paternidade acumulada com petição de herança? Eu estou pelo herdeiro que recebeu a herança.
Você está pelo herdeiro Tô que pelo recebeu herdeiro. herança. Se a outra parte não entrou com ação de petição de herança, já está prescrito por o aí. direito. Esse é o caminho. Já está prescrito o direito. Então, o aconselhamento hoje é: tem ação de investigação de paternidade pós-mortem em trâmite, propõe imediatamente a ação de petição de herança e pede a suspensão da ação de petição de Curiosamente, herança. nesse caso, a juíza, quando ele entrou com a petição de herança, a juíza me pediu para ele emendar a inicial, porque ele tinha um pai registral. Ele emendou e falou que a ação era negatória de paternidade, cumulada com investigação de herança. Então ele adequou a inicial, ele emendou, a partir dali não se sabe se foi uma ação de petição de herança, porque pela emenda é uma negatória de paternidade com investigação, negatória de paternidade com investigação de paternidade acumulada. Com petição de herança. Pós-mortem, né? E ele não, ele emendou a inicial e o prazo está rolando, tem mais de 10 anos e não fez a exumação do corpo. Tem a questão da possibilidade de você fazer o exame genético com os filhos vivos, né? Então, em vez de exumar o cadáver, você faz aquele exame de DNA transverso com os filhos reconhecidos da pessoa, ou às vezes com os avós, ou às vezes com os tios, que aí você consegue, ao invés de exumar. Porque a exumação de cadáver tem que ter um cuidado muito grande na exumação do cadáver. Não é qualquer osso que você pega que vai dar um DNA. Então você tem que pegar ou o osso da bacia ou do fêmur, que são dois ossos que dificilmente você tem transplante com eles. Então é bem complicada a exumação. Zé Roberto, conta pra gente aqui. A legislação hoje atual, ela reconhece o embrião congelado como sujeito de direito e fala também dos embriões excedentes aí, né, que a gente falou mais cedo, como que fica... Olha, eu até uma vez eu cheguei numa palestra e justamente eu coloquei sobre essa questão, ou seja, o embrião é um ser humano? Aí eu perguntei, levanta a mão aí quem não foi um embrião. Todo mundo foi um embrião um dia. Eu sou um embrião de 55 anos que está se desenvolvendo a cada dia, né? A gente começa com 2 células, depois vai para 4, 8, 16 e aí vai. A natureza humana do embrião é indiscutível. Agora, se ele tem ou não proteção jurídica, isso que é discutível. Se ele tem ou não a proteção como ser humano, como personalidade jurídica, que é o discutível. Ele é um ser humano, biologicamente falando. Agora, se ele tem personalidade jurídica, é que a gente tem que discutir. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o embrião humano que se acha congelado nas clínicas de inseminação artificial não tem a mesma proteção, apesar de ter o direito à sua dignidade, à preservação da sua dignidade, mas ele não tem os mesmos direitos do que um nascituro que se acha numa barriga sendo desenvolvido. Então, hoje nós temos essa questão. Nos estudos que eu fiz quando da questão da tese, muito se discutia entre pré-embrião e embrião. O pré-embrião seria esse que antes do 14º dia eu congelo. Uhum. E o embrião seria aquele que vai ser colocado no útero feminino e que vai estar desenvolvendo. E a discussão é, será que existe uma pré-pessoa? Né? O embrião é uma pessoa em potência, né? Então, ato e potência de Aristóteles, né? O seu embrião é uma pessoa em potência. E se ele é uma pessoa em potência, ele tem potencial de vir à vida. O embrião que se acha congelado, simplesmente eu travei o metabolismo dele naquele instante, mas se eu colocar ele num ambiente propício, ele vai se desenvolver, ele vai dar origem a uma pessoa humana. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o embrião que se acha congelado em clínica de inseminação artificial, hoje, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, não tem a mesma personalidade jurídica, a mesma proteção jurídica do nascituro que se acha na barriga humana. E é grande a preocupação em relação a esses embriões. Como eu falei, milhares de embriões hoje estão congelados na clínica. Imagina eu que vou lá na clínica querer ter um filho, e aí tem lá 3 embriões congelados, coloca um na barriga da minha mulher, nasce o filho que a gente espera ter. Você acha que eu vou lá na clínica preocupar com os outros 2? Não vou. E mais, esses embriões que se acham congelados na clínica, eles têm um valor mensal de manutenção. Uhum. Eu tenho que pagar todo mês para eles ficarem lá, porque o nitrogênio líquido que os congela, ou o azoto, né, que são 2 ingredientes que se utiliza, né, eles ficam lá menos 149 graus Celsius negativos.
Esses embriões, têm que ser trocados, esse nitrogênio, esse azoto, isso aí é custo. Então, a resolução prevê que esses embriões abandonados pelas clínicas, eles podem ser objetos de descarte, de pesquisa ou até de doação. É isso que eu ia até perguntar agora, como que seria a questão da decisão pelo descarte, né? Como que é feito isso? Quando você acha, quando eles estão congelados há mais de 3 anos e o casal não mais paga as mensalidades, ou que o casal desaparece, aí sim a própria clínica pode doar esses embriões para terceiros, e aí tem que estar no termo de consentimento livre esclarecido de uma forma muito clara isso, né? Doar esses embriões para terceiros ou colocá-los para pesquisa de células-tronco e tudo mais. Então tem essa questão. Você vai perguntar? Vou fazer mais uma pergunta aqui polêmica, Zé Roberto, porque aqui, ainda dentro dos requisitos para as pessoas, né, acessarem as técnicas de reprodução assistida, parece-me que tem uma muito polêmica que limita a idade da mulher a 50 anos, né? 50 anos. E hoje em dia a gente vê a longevidade, né, pessoas que decidem engravidar mais tarde. O que você acha disso, né? Como que fica a situação dessas mulheres e o direito delas de ser mãe? O Conselho Federal de Medicina limita até 50 anos, mas permite que mulheres acima de 50 anos possam usar as técnicas. Mas para isso é necessário um parecer médico. Não é nem... É uma questão de saúde da mulher, porque a gravidez acima dos 50 anos não é uma gravidez tranquila, é uma gravidez de risco. Mas eu também tenho que pensar também na criança. Imagina, eu com 50 anos eu quero ter um filho. Quando eu tiver 60 anos, esse filho está com 10. Isso que eu penso, a questão do cálculo, né? A criança com 10 anos, imagina, a mulher não, com 60 anos eu quero ter um filho. Beleza, você pode ter um filho? Pode. Com 60 anos, se você está muito boa, muito bem, sua saúde está ótima, mas com 10 anos da criança, você vai estar com 70 anos de idade. Como você vai conseguir tomar conta de uma criança com 10 anos? Você vai conseguir acompanhar essa criança, que às vezes é uma criança super agitada, você vai conseguir acompanhar ela com 70 anos de idade? Será que essa criança, quando ela estiver lá para os 15 anos de idade, geralmente a mãe vai morrer, porque a expectativa de vida da população hoje é 75. Então essa criança vai ser órfã muito cedo. Então a pessoa não pode pensar apenas nela, né? Ela tem que pensar no ser que ela vai gerar e com quem vai cuidar dessa criança quando essa mulher estiver mais velha, ou às vezes com problemas psicológicos que acometem muito pessoas mais idosas, né? Com problemas de locomoção. Eu estou com um processo na justiça que a mãe viajou para a China, deixou a criança com a avó, e a avó não conseguiu cuidar dessa criança, ligou para o pai foi e buscou essa criança, porque a mãe foi simplesmente para a China e deixou a criança com a avó, e a avó tem artrose, eu tenho problema renal, eu tenho problema de pressão, eu não consigo cuidar dessa menina. Amo demais, mas eu não consigo acompanhar o ritmo dela. Levar na escola, buscar na escola, fazer dever de casa, preparar lanche, fazer almoço, dar banho. Então, tem que se pensar nisso. Não é apenas o direito da mulher de querer a reprodução. Tem todo o direito de querer a reprodução. Mas a partir do momento que você pleiteia o direito, você traz para si obrigações. E aí entra então, o dever do Estado de zelar também, né? O dever de zelar. Você viu a lei agora, recente, de 28 de outubro, que é a questão do abandono afetivo como ilícito, né? Sim. Então, essa criança tem que ser cuidada. Tudo tem as fases certas, né, Zé Roberto? Tudo tem as fases certas. As idades adequadas. Você quer ter um filho? Você se enxerga hoje, Ana, tendo um neném? Acho difícil, né? Você quer ter um filho? Adota. Adota uma criança. Às vezes com mais idade, que já está andando, que já come, que já se veste, que já consegue se proteger. Então adota uma criança também, né? A gente tem mais de 40 mil adotantes, aí, 5 mil crianças para adotar, por que o número não fecha? Porque a característica dos adotantes é diferente, né, das crianças que estão lá nos abrigos, né? Adotante que é criança de menos de 2 anos de idade, que pele branca, de sexo feminino e sem doença. E o perfil das crianças que se acham abrigadas não é esse. São crianças acima de 5 anos de idade, de pele escura, com histórico de violência doméstica, ou abandono. Então são crianças que não interessam a essas pessoas. Por isso que a gente tem que mudar, a gente tem que dar visibilidade a essas crianças. Porque reprodução humana artificial é sonho de ser pai e mãe. E tem crianças que querem o sonho de ter um pai e uma mãe que estão aí nesses abrigos.
E eu acho assim que eu acredito que esse episódio vai alcançar muitas pessoas, né? Alguém Espero. vai estar nessa situação e vai se interessar e vai aprender conosco aqui. Outra coisa que eu queria te perguntar também é a questão do registro civil, né? Como que fica esse registro? A pessoa decidiu ali ter uma criança, né, através de uma fecundação heteróloga, ela pode fazer esse registro? Como que é? O registro dessa criança aí, dessa fecundação Ótimo. O que eu tenho que artificial? fazer? Eu tenho que me dirigir a um cartório de registro civil, tenho que levar toda a documentação do laboratório, principalmente uma declaração do diretor da clínica, demonstrando como que a inseminação foi feita. O termo de nascido vivo, por exemplo, vamos imaginar que a criança que nasceu de um útero de substituição. O termo de nascido vivo da criança vai constar como parturiente aquela pessoa que emprestou o útero. Só que na hora do registro, o termo de consentimento livre esclarecido vai estar bem claro que aquela pessoa emprestou o útero. Se ela for casada, o marido dela, o companheiro, tem que consentir para ela emprestar o útero. E no termo de consentimento livre esclarecido tem que ficar muito clara a questão da filiação da criança. Ou seja, tem que deixar muito claro assim, uma cláusula de que eu estou emprestando o útero, meu marido sabe que eu estou emprestando o útero e me autoriza, mas a criança não será registrada em meu nome. A criança é de fulana e de ciclano, ou de fulana apenas. Então esses documentos vão nortear o oficial, o tabelião, a fazer o registro. Inclusive nem constará no registro de nascimento da criança o nome da parturiente. Vai constar o nome da mãe e do pai que buscou o sonho do projeto parental, quando da contratação de útero de substituição. Na inseminação heteróloga, não consta o nome do doador, vai constar o nome do pai e da mãe que buscou também o projeto parental. Então leva toda essa documentação, e essa documentação, uma vez apresentada lá, vai sair uma certidão de nascimento constando o nome daquelas pessoas. Então é bem tranquila, resolução do CNJ nesse sentido regula essa situação. Só que aí, Vanessa, eu te coloco uma situação complicada, que é o que hoje a gente chama de inseminação artificial caseira. Eu ia até perguntar agora, É um né, como tema que que eu fica? levantei. Eu fiquei curiosa. A inseminação artificial caseira, ela é muito complicada. O STJ deu uma decisão recente agora da ministra Nancy Andrighi, permitindo o registro de duas mães que se inseminaram através de uma inseminação artificial caseira. Como é que funciona essa inseminação artificial caseira? Como está dizendo, é feita em casa. É feita num ambiente que não é um ambiente hospitalar, num ambiente apropriado. Então hoje, se você entrar na internet, no Mercado Livre, você compra kit para inseminação artificial caseira. Sim. Por incrível que pareça. E teve ampla divulgação, em novela, em tudo mais. Ampla divulgação. O negócio... Nada mais é do que uma seringa e uma cânula, um cano, né? um canudo. Que o amigo dessas duas mulheres emprestou o seu sêmen, né? Doou o seu sêmen para elas, sem ter nenhuma relação sexual. Elas colocaram esse sêmen nessa seringa e introduziram no útero de uma delas. Essa que foi introduzida no útero engravidou, e elas buscaram na justiça o reconhecimento da paternidade, da maternidade. O que aconteceu? Quando eles chegaram no cartório, falaram assim, cadê o documento, a declaração do diretor da clínica? Não tem. Não É consegue. inseminação artificial caseira. E aí a clínica não quis, o cartório não quis registrar, eles tiveram que entrar então na justiça para reconhecer a dupla maternidade. E aí conseguiram reconhecer a dupla maternidade, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça agora dizendo aquilo que não é proibido é permitido. Não existe nada na lei que proíbe inseminação caseira. Se não existe nada na lei que não proíbe a inseminação caseira, e se ela foi feita, e se quem intencionou aquele casal que buscou o registro, registre o nome dele. Ok, essa é uma decisão judicial de um caso concreto. Só que para mim eu tenho que a inseminação artificial caseira ainda carece de uma regulamentação no sentido de que eu não tenho segurança jurídica em relação a isso. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Na inseminação artificial que a gente faz em clínica, a gente tem todo um aparato de documento para mostrar que eu doei sêmen, que eu, às vezes, o doador de sêmen nem contato tem com quem recebeu o sêmen, nem conhece, até porque ele é anônimo, não tem relação nenhuma.
Então tem todo um termo de consentimento livre esclarecido, tem testemunha, tem tudo resguardado. Então não há possibilidade de você alegar que você é pai dessa criança e mãe dessa criança se você é um doador de sêmen. Agora imagina esse amigo que doou o sêmen para essas duas amigas e que depois que ele viu a criança nascer, oh, que linda essa criança, cara dele, minha cara, eu quero ser pai. E aí ele alega na justiça de que ele transou com a mulher. E que dessa transa nasceu essa criança. Como é que ela vai provar que não houve essa transa? O DNA vai Como dar é que ela positivo. vai provar que não houve essa relação sexual? E mesmo sem afetividade, de repente, não há segurança nenhuma de que a filha, depois o filho que nasceu, possa pleitear o vínculo de parentesco, de filiação, e outra pelo critério coisa, biológico. imagina esse casal de mulheres, elas se separam. E aquela mais rica, que não foi a que gestou a criança, vai embora. E a mais pobre agora está com um filho para criar. Aí ela fala assim, ô meu amigo, você me engravidou. Vem cá, pai. Vem cá, pai, que eu quero agora alimentos, eu quero agora uma proteção. E se você não cuidar, ilícito civil, porque abandono afetivo é ilícito civil hoje em dia. Então, não existe segurança na inseminação caseira, apesar de eu entender que é um direito das pessoas de buscarem esse sonho de paternidade ou maternidade através dessa técnica atual. Eu nem consigo enxergar uma possibilidade de regulamentação disso, porque... Sabe o que eu acho? Eu acho que o que tem que ser feito? Que o casal faça um contrato, registre esse contrato, nem que seja na registro de título e documento, Sim. para que ele tenha eficácia contra terceiro, mas estabeleça, coloca testemunha, porque às vezes a coisa... você me dá seu sêmen, peraí, eu vou ali no banheiro ali, toma aqui meu sêmen e faça o que você quiser com ele. Não é assim, né, Zé Roberto? Não é assim. A gente tem que ter um cuidado maior, né? São muitas questões ainda para serem tratadas, né? O assunto é bem extenso. Não, nem eu queria que você ficasse mais aqui para a gente conversar. Sim. E explicar e a gente conversar a respeito do que ficou para trás, mas nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, para a gente fazer o encerramento. Olha, para quem está nos ouvindo, siga o IBDFAN de Sete Lagoas. Siga os nossos eventos, os nossos congressos. Quem gosta de direito de família, se interesse com direito de família. Direito de família é o direito mais dinâmico que a gente tem. É aquele que a gente não tem mesmice no nosso escritório. Cada dia no meu escritório é uma coisa. Cada dia é um assunto novo. E é uma coisa que instiga. Apesar do direito de família ser um direito que nos atinge enquanto profissional, porque tem profissional do direito que sai do escritório e deixa o que está no escritório lá no escritório, depois que ele volta, ele assume. O direito de família não, a gente leva para casa. Então, o recado que eu dou para quem gosta de direito de família é se aprofundar no direito de família, estabelecer jurisprudência, ficar antenado com doutrina, participar de eventos ou assistir eventos como esse que estão sendo feitos aqui, né? Para que a gente tenha um direito de família mais humano. E acompanhar sempre, inscrevam-se no IBDFAN, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, talvez o maior instituto que se tem hoje de um direito civil, que é o IBDFAN. Inscreva-se no IBDFAN, participe de nossas lives, curta a nossa página no Instagram, né? E conte sempre conosco. Eu hoje presido a comissão de Direito de Família da OAB, então siga a nossa página para a gente saber os nossos eventos e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês. Agradeço imensamente o convite que me foi feito pela subseção de Sete Lagoas. E se ficou alguma coisa para trás, é bom que aí eu volto de novo. Ótimo, eu já ia falar isso, né? Que nós vamos marcar um episódio parte 2 para você voltar a falar no tema. Aí já coloquei temas aqui, as dúvidas a gente marca só para discutir elas. Zé Roberto, muito obrigada. Foi uma alegria te receber aqui, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu vou te confessar que eu achei que fosse mais difícil de conseguir um horário com você. Então, a gente fica muito agradecido, tá? Obrigada de coração, espero mesmo que você volte, você é mais que bem-vindo aqui. Obrigado, na nossa subseção. Quanta informação nessa uma hora, né? Nós temos ainda muitos assuntos não só sobre a reprodução assistida, mas outros assuntos também de interesse. A gente pode estar trabalhando isso, tem coisas do direito das sucessões, direito de família. Sim. Que cada teminha dá um podcast desse. Exato, não é? Eu queria agradecer também ao Jordano,
A Ana, deixei de falar, né, gente, no início, agradecer vocês, a participação também. E para você que ficou até aqui, eu falo para você seguir o perfil no Instagram da Comissão de Direito de Família da OAB Sete Lagoas, também no Spotify e no YouTube. Eu espero vocês, então, até a próxima vez.